Olá, eu tenho certeza que você já ouviu a expressão anjo da guarda. Tenho certeza também que alguém já lhe aconselhou a orar, a rezar pelo seu anjo da guarda. Mas será que biblicamente isto é a melhor maneira? Será que biblicamente isto é correto? Hoje eu quero falar sobre isso, sobre o anjo da guarda, aquele anjo que Deus coloca nas nossas vidas para nos guardar. Assim como diz lá em Salmos, de número 91, um salmo muito conhecido, muito usado, né, por religiosos, pessoas até que não são tão religiosas, mas acabam se apegando a este salmo, que é um salmo que traz uma certa segurança, uma certa sensação de que Deus cuida verdadeiramente da gente. Mas olha o que diz aqui, Salmo de número 91, versículo de número 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. O interessante é que o salmista está falando, porque aos seus anjos ele dará ordem. Então nós entendemos o quê? Que os anjos servem ao Senhor e eles estão debaixo da autoridade de Deus. Portanto, é Deus quem dá ordem para que ele te guarde. O anjo, ele não tem autonomia para fazer qualquer coisa que seja. Estes anjos que lá no início da nossa era tentaram fazer as suas próprias vontades, se rebelando contra o Senhor, eles foram expulsos. E estes anjos, que hoje são entidades demoníacas, eles têm enganado muitas pessoas, né? Recebendo oração, recebendo adoração, porque isso é o que o inimigo de Deus faz. Aquele que se opõe à vontade de Deus, ele faz o que é oposto ao que é o mandamento de Deus. Por isso que não é só uma questão simples, por isso que não é só uma questão teológica, que se é reservada apenas para aqueles que gostam de estudar. Não, isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque quando nós mudamos a verdade bíblica, nós, de certa maneira, anulamos o seu poder para com as nossas vidas. Por isso que é importante você aprender, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor e a sua palavra. É importante que você tenha este relacionamento, este compromisso de querer aprender, de querer crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mais uma vez eu vou ler aqui para você, ó. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. Ele está dizendo aqui, obviamente, para aqueles que obedecem, que servem diante de Deus, que obedecem à palavra de Deus. Isto é a segurança que a palavra de Deus nos dá. Porque quando nós entramos neste lugar de obediência, nós estamos entrando num lugar também de segurança. É como diz lá no versículo de número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então a palavra de Deus nos dá aqui um respaldo para que a gente não precise buscar em outras entidades, em outros seres, aquilo que só o Senhor pode nos dar. Quando Jesus vai ensinar a oração, né, a oração do Pai Nosso, ele fala explicitamente: não useis de vã repetições, ora a Deus em meu nome. A oração sempre deve ser feita a Deus. Por isso que nós sempre alertamos que Deus não divide a sua glória com ninguém, porque só Ele é Deus. Ninguém está no patamar de Deus. Nenhum ser, nenhuma pessoa, por mais boa que ela seja, por mais honrada que ela seja, por mais importante na história bíblica que ela seja, ela não está, nem nunca estará no patamar de Deus. Por isso que nenhuma pessoa pode receber orações, nenhuma pessoa, nenhum ser pode receber adoração, porque isso é um pecado de idolatria e é pior do que a feitiçaria. Deus abomina estas coisas. Por isso que não é algo simples
Quando alguém decide orar para o anjo da guarda, orar para alguma entidade, servir, ofertar, fazer menção, colocar essa pessoa, ou esse ser, ou essa entidade no mesmo patamar do que Deus. Isso é muito grave. Para a gente encerrar, olha o que diz em Apocalipse. Apocalipse de número, capítulo 22. João, ele tem a revelação do Apocalipse, ele vai receber as visões, vai ter a orientação ali das cartas para as igrejas. E lá no finalzinho, ele vai ter junto com o anjo. E olha o que João vai fazer. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. João estava no céu, ele estava tendo uma visão, ou foi arrebatado, mesmo ele não sabe dizer. Ele estava vendo as coisas que estão sendo feitas para nós, ele estava vendo todas as maravilhas de Deus, tudo aquilo que está por vir na nossa era, no nosso mundo. João estava maravilhado. Lá no início, a palavra vai dizer que ele caiu como morto, porque ele não suportou ver aquelas coisas grandiosas, que com palavras ele mesmo não poderia dizer. E ele está falando aqui, eu sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E como eu falei, orar, ofertar, pedir por misericórdia, por intercessão, qualquer coisa, é colocar a pessoa, o ser, quem quer que seja, no mesmo patamar de Deus. Isso é adoração. Isso é idolatria. E ele está falando aqui, ele está ali no céu, e está vendo aquelas coisas, e ele vê um anjo, a única coisa que ele quer fazer, a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? É adorar, porque ele está vendo algo muito celeste, ele está vendo algo muito acima daquilo que ele pensou, daquilo que ele imaginou, então automaticamente ele quis adorar. Mas o anjo vai dizer, e disse-me, olha, não façais tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Quando a palavra está dizendo aqui, adora a Deus, não é simplesmente prestar culto, não é simplesmente trazer ofertas, não é simplesmente cantar louvores. Adorar a Deus é colocar Deus no seu devido lugar nas nossas vidas. Quando Deus está falando aqui, através da sua palavra, adora a Deus, Ele está dizendo, não tenha nenhum outro ser diante de ti. O próprio anjo está falando aqui, eu sou conservo teu. Ou seja, ele está dizendo que vocês são mais importantes do que eu para Deus. E eu estou aqui servindo a vocês, claro, diante da ordenança de Deus. Por isso que as nossas orações devem estar diante de Deus. Então você vê que ele vai dando uma ordenança para a gente, ele vai estar dizendo, está preocupado, ele tem essa preocupação de falar, não adore a nenhum anjo. Não adore a nenhum anjo, porque o único anjo que ousou receber a adoração foi expulso do céu. Só para a gente encerrar, acabei me lembrando aqui, no livro de Osés, do profeta Osés, no capítulo de número 4, vai dizer assim, versículo 12, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram assim contra mim em pecado, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Visitarei sobre eles os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Olha como que a idolatria irrita ao Senhor. Olha como que adorar, eu já expliquei o que significa adorar, olha como que isso ira ao Senhor. Versículo de número 12. O meu povo consulta a sua madeira. O que ele está dizendo? Aquele povo consultava a ídolos, a imagens que naquela época eram feitas de madeira. Eram ídolos que eram feitos de madeira. Eram imagens, de deuses que eles cultuavam, que eles faziam para adorar. Isto é, trazer oferta, pedir bênçãos, pedir proteção. Isso é adorar.
E a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. Então você vê que nesse meio ainda tem o espírito da luxúria que se aproveita de que isso aborrece a Deus e eles dão aquela falsa sensação de que está no caminho certo. Não, se está tendo resultado é porque Deus está no negócio. Não, se não está de acordo com a palavra de Deus, Deus não está nesse negócio, independente do resultado. E eles se corrompem apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso, ou seja, orar, né? Oração, queimar incenso tá para nós como oração. Sobre os outeiros e debaixo do carvalho, do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra, e por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. E aqui ele vai falar que ele não vai castigar essas mulheres, não vai castigar essas noras, essas filhas. Por quê? Porque isso é o papel do sacerdote, daquele que tem o conhecimento da palavra, daquele que tem o entendimento e que não ensina, que não passa para frente. No tempo novo que nós vivemos, a palavra diz, nós somos reis e sacerdotes. Por mais que você não tenha um cargo eclesiástico, você é um sacerdote. Você é o sacerdote da sua casa, do seu casamento, você é o sacerdote dos seus filhos, você é o sacerdote aonde quer que você esteja, porque você carrega com você aquilo que o Senhor depositou na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus. Deus abençoe.